Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, 4 de maio de 2025, estamos no terceiro domingo da Páscoa. O evangelho da nossa reflexão é o Evangelho de João, capítulo 21, versículos 1 ao versículo 19. O Senhor esteja com vocês, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Todos glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos, à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé na margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e a achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiram puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram na terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. Respondeu: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus, e acrescentou: Segue-me. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, amados irmãos e irmãs, já
já estamos no terceiro domingo, né, da Páscoa. Essa é a terceira vez que Jesus, ressuscitado, né, se manifesta, aparece e se mostra aos discípulos. Mas Pedro, amados irmãos, antes de ver Jesus, diz: eu vou pescar. Né? Compreendamos, amados irmãos, Simão Pedro quer voltar à antiga vida, quando ainda não conhecia Jesus. Infelizmente, amados irmãos e irmãs, a ausência do Mestre causa desânimo e também amnésia nos discípulos. Eles parecem ter esquecido de tudo que viveram ao lado de Jesus. Pois foi justamente ali, né, naquele lugar, que Pedro quer voltar a pescar, junto ao mar da Galileia ou o mar de Tiberíades, que o Mestre fez o chamado, que ele fez o convite, né? Vinde, e eu farei de vós pescador de homens. Vejam essa passagem que dá sentido àquele anel do Papa Francisco que foi quebrado, que é o chamado anel do pescador. E, lembrem, Jesus fez esse convite a Pedro: eu farei de vós pescador de homens. A gente vê isso lá em Marcos capítulo 1, versículos 16 ao versículo 18. Assim, amados irmãos, após uma noite inteira de incertezas e frustrações, depois de uma noite de profundo vazio e falta de propósito, Jesus vem ao encontro dos discípulos e diz: lançai a rede à direita da barca e achareis. Vejam, vou repetir: lançai a rede à direita da barca e achareis. E assim, amados irmãos, Jesus devolve aos discípulos a direção e o propósito, dizendo, lançai a rede direita, ou seja, Jesus está apontando, porque antes eles estavam pescando, lançando a rede por tudo quanto é lado, né, sem saber onde iam encontrar, e não encontram nada. Mas Jesus diz, lançai ali, à direita, e achareis. Assim, amados irmãos, Jesus devolve aos discípulos, como já disse, a direção e o propósito que eles tinham perdido. Assim, amados irmãos e irmãs, a pesca milagrosa mostra aos discípulos, né, de Jesus e a nós também, que somos discípulos de Jesus, hoje, que não podemos voltar à antiga vida sem Jesus. Vejam, não dá para voltar para a antiga vida. Por isso, amados irmãos, mesmo diante das adversidades da vida, dos problemas, das tempestades, da ansiedade, do estresse, da depressão, não podemos desanimar. Né? Como diz o próprio Jesus, tende fé em Deus, eu venci o mundo. Pois, amados irmãos e irmãs, só Deus é o sentido maior da nossa existência. Né? Só Jesus, amados irmãos, é o sentido maior da nossa vida. E sem Ele, sem Jesus, a nossa vida se tornará vazia e sem sentido. Então, Ele, amados irmãos, como Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, amados irmãos, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.